Deserto desolado, vastidão vazia. O significado é sempre o mesmo: falta de algo, ausência de tudo. No entanto, os desertos são os depósitos da humanidade. Estes são os balcões repletos de coisas antigas, torres de equipamentos, aviões, palácios. Você pode encontrar evidências de qualquer era nos desertos do nosso planeta. Foi no deserto que os egípcios construíram suas tumbas. Profetas bíblicos foram para o deserto em busca de novas impressões e revelações celestiais. Os estados da Índia e Mesopotâmia, México e América do Sul, o deserto foi um verdadeiro companheiro das civilizações mais brilhantes e memoráveis do nosso planeta. Os romanos e os chineses tentaram entender o deserto e dominá-lo. Os conquistadores espanhóis e pioneiros do oeste americano lutaram contra o deserto. Não é surpreendente que cada novo herói e cada país deixasse alguma parte de si no deserto. Mas algumas dessas partes são tão incomuns e únicas que merecem uma história à parte. Agora, você verá 12 dos achados mais estranhos no deserto. O deserto do Arizona evoca o romance do Velho Oeste, lugares que lembram o planeta Tatooine de Star Wars. Aqui, entre Phoenix e Tucson, está escondida a cidade das cúpulas. As cúpulas têm o tamanho de uma sala, algumas do tamanho de uma casa, cúpulas e túneis. Apesar dos muitos avisos que pedem aos visitantes para não entrarem em propriedade privada, este lugar é muito popular entre os fãs de aventuras extraordinárias, e não é surpreendente. A cidade das cúpulas é o futurismo fantasioso em sua forma mais pura. Empresários do passado recente planejavam produzir computadores aqui em 1982. O complexo foi fundado pela Interconatex, mas já em 1983 a empresa faliu. Desde então, o prédio passou de banco para banco sem perspectivas para o futuro. O romance dos lugares selvagens se desfaz contra as duras pedras da realidade. A selvageria da infraestrutura provavelmente manterá a cidade das cúpulas como um monumento da arquitetura interessante e um imã para vagabundos e adolescentes. Areia, muita areia, um vasto deserto que se estende além do horizonte. De cima, esses lugares parecem uma enorme frigideira, uma frigideira onde dezenas de navios enferrujados estão assando, temperados com florestas de salsola. Este prato é chamado de risco tecnogênico. Moinac costumava ser uma jovem cidade portuária à beira do Mar de Aral, o maior centro da indústria pesqueira. Mas o mar simplesmente desapareceu, sumiu. As pessoas também partiram, agora esses lugares se assemelham a uma imagem animada de um filme pós-apocalíptico. Não é surpreendente que Moinac seja muito popular entre diretores e fotógrafos, clipes e sessões de fotos e um fluxo interminável de turistas. O cemitério de navios no deserto é um monumento extraordinário de um erro. Um avião no deserto é uma coisa muito mais comum, mas encontrar muitos desses aviões quase em perfeitas condições simplesmente no meio do deserto é raro. Em 2003, cerca de uma dúzia de aviões soviéticos MiG-25 foram literalmente desenterrados no deserto do Iraque, cobertos com uma rede de camuflagem e salpicados de areia, um tesouro e uma surpresa em um só. O serviço Google Maps torna mais fácil encontrar surpresas aqui do que em qualquer jogo de computador, e construir teorias e hipóteses fantásticas é ainda mais simples. Na primavera de 2018, um vídeo sobre os estranhos edifícios no deserto chinês se tornou viral. Estamos falando de círculos concêntricos colossais consistindo em edifícios espinhosos que parecem flutuar entre as dunas e Barcans. Gigantismo e mistério, tudo isso encontrado na Mongólia Interior, a região mais desabitada da China. Naturalmente, a verdade era muito mais trivial do que as hipóteses espaciais. Este é o complexo hoteleiro e de entretenimento Saint Lotus, um lugar de descanso para os ricos chineses. Essa é toda a verdade. Restos de baleias, restos de golfinhos com rostos de morsas, restos de golfinhos com rostos de preguiças. Parece que esses são bons exemplares para o Museu de Oceanografia. Por um lado, essas descobertas foram feitas no meio do deserto de Atacama, a alguns quilômetros da costa oceânica. Isso já é incomum por si só.
Em 2011, paleontólogos chilenos encontraram 4 dezenas de esqueletos bem preservados, restos de animais marinhos que encontraram seu último abrigo aqui, cerca de 6 a 9 milhões de anos atrás. Por outro lado, do ponto de vista científico, não há nada de incomum na descoberta. Milhões de anos atrás, a linha costeira era um pouco diferente, Atacama era cortada por numerosos estuários e, além disso, a região experimentou vários megatsunamis em sua história. A história das baleias de Atacama é um caso em que a ciência não deixa espaço para hipóteses misteriosas. Outra história de Atacama não é uma descoberta no sentido literal da palavra. Imagine à noite você deixa o deserto, deixando para trás a areia familiar e as pedras, e após uma curva, de manhã, você não encontra esse deserto, pois há flores ao redor, um mar infinito de flores. Isso aconteceu no final de agosto de 2017, após uma série de chuvas fortes, o deserto de Atacama foi coberto por um tapete colorido de mais de 200 tipos de flores. Este evento ocorreu pela primeira vez no verão de 2015 e agora acontece todos os anos. Encontrar um paraíso florido em vez de um deserto soa como uma bela lenda. Pérolas no deserto são sempre fáceis de explicar: ladrões, caravanas, tesouros, especialmente no caso do deserto de Gobi, pelo qual sempre passou a grande rota da seda. Mas, neste deserto, não estamos falando das pérolas que caíram do baú de um mercador. Gobi é famoso não apenas pelos enormes cemitérios de dinossauros, mas pelo fenômeno das pérolas fósseis. Há 200 ou 300 milhões de anos, o atual Gobi era um fundo marinho, onde o Pacífico se unia às águas do mar interior que se estendia da China aos Alpes. E agora, para obter pérolas no deserto de Gobi, você não precisa mergulhar em nenhum lugar, basta encontrar conchas de pérolas fossilizadas entre as pedras. Naturalmente, essas coisas são muito raras. O único caso oficialmente registrado foi a descoberta feita pela expedição soviético-mongol em 1970. No total, os especialistas estimam que o número de pérolas do Gobi encontradas em diferentes momentos não passa de 200 peças. Este é um artefato interessante para paleontólogos, mais do que para fãs de pérolas. Uma verdadeira pérola para jornalistas é o caso Volkswagen, conhecido como Dieselgate. Em setembro de 2015, descobriu-se que 11 milhões de carros a diesel subestimavam seus dados sobre emissões de gases. Como resultado, houve uma queda na confiança, na demanda e milhões de reclamações em todo o mundo. O que isso tem a ver com o deserto? Os desertos dos Estados Unidos se tornaram o último refúgio para 300 mil carros comprados de concessionárias e proprietários. Alguns milhares de carros estão passando por um processo de modernização, após o qual serão vendidos. O destino do restante é a reciclagem. A última parada é o deserto. A Zona do Silêncio é o nome do deserto localizado na fronteira de 3 estados mexicanos, Coahuila, Durango e Chihuahua. Este lugar é famoso por muitos recordes interessantes, um recorde no número de meteoritos caídos do céu, um recorde no número de fenômenos celestiais inexplicáveis, e também uma enorme quantidade de fatos estranhos, como falhas inexplicáveis de equipamentos de aeronaves e desaparecimentos inesperados de comunicações de rádio. Há também uma enorme quantidade de evidências sobre fenômenos incomuns. Os povos antigos do norte do México foram os primeiros a prestar atenção a isso. Numerosos templos de pedra indicam que este estranho deserto era popular entre peregrinos e sacerdotes. E a era da tecnologia moderna o transformou em um lugar quase místico. No entanto, a maioria dos mistérios da Zona do Silêncio tem explicações científicas bem fundamentadas: depósitos ricos de magnetita, depósitos ricos de urânio, isolamento pelas montanhas, todos esses fatores afetam o curso comum das leis da física. A Zona do Silêncio é um caso em que ciência e misticismo andam de mãos dadas. Padrões estranhos de lugares estranhos, 300 locomotivas no meio do deserto do Arizona. A fila de locomotivas tem 3 milhas de comprimento. Por muitos anos, este lugar foi interessante para os fãs de tudo o que é incomum. Como se descobriu, todas essas locomotivas pertencem à grande empresa de transporte Union Pacific, e apenas em 2017 a empresa deu uma resposta oficial.
A Union Pacific mantém sua reserva estratégica no deserto, 300 locomotivas para todas as ocasiões, avarias, acidentes, desgaste de equipamentos. Locomotivas do deserto podem ser usadas a qualquer momento. Um clima quente e seco, ausência de precipitação, enormes espaços livres, um depósito, uma despensa. É assim que gerentes engenhosos da Union Pacific usam as áreas selvagens do Arizona. O deserto mais uma vez provou seu valor como um balcão da humanidade. O grande rio feito pelo homem. Em 2008, o Guinness Book of Records reconheceu este programa como o maior projeto de irrigação da história humana. O trabalho no projeto foi suspenso no ano 2000 e agora está completamente abandonado. No entanto, a escala do que foi feito até agora é impressionante. Um sistema colossal de tubos e aquedutos, milhares de poços subterrâneos, dezenas de pequenos e grandes oásis, muitas cidades, milhões de pessoas. E tudo começou em 1953, quando o aquífero Núbio foi descoberto, todo um mar subterrâneo com uma área de 800 mil milhas quadradas, sob a superfície desolada do Saara. Já nos anos 60, os primeiros projetos do sistema foram desenvolvidos e, nos anos 80, a construção começou. O projeto deveria se tornar um grande feito para todo o planeta, mas em um quarto de século, muitos cientistas reconheceram que o projeto não era viável, muito caro, muito complicado. O grande rio feito pelo homem para sempre permaneceu o rio do grande louco, assim os jornalistas ocidentais o chamaram, e é assim que os povos da África se lembram dele. O P-40 Kitialk foi encontrado em 2016 no deserto egípcio. A singularidade da descoberta é que o avião e seu conteúdo estavam absolutamente intocados, naturalmente, além dos danos recebidos no momento do acidente. O avião fez um pouso de emergência em 1942 e, desde então, nem o tempo nem as pessoas conseguiram deixar sua marca nele. Por 74 anos, ele permaneceu nas areias, intocado pela civilização. Desertos são um espelho de carnaval da humanidade. Eles não refletem tudo e o fazem de maneira diferente, apenas o melhor ou o pior, refletindo apenas os eventos mais marcantes, os detalhes que compõem o quadro geral. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e até a próxima.